Amados irmãos, Shalom. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Este programa insere-se na nossa rúbrica de coaching espiritual. Tem como objetivo proceder com o Evangelho ou com o ministério da palavra. Esta que foi uma das grandes resoluções que os apóstolos defenderam para que eles passassem a dar primazia. Por um lado, era para que eles pudessem perseverar na oração, pudessem perseverar na meditação da palavra e pudessem também perseverar na difusão do Evangelho, pois é através da palavra do Senhor que se esconde a grande revelação que é o próprio Deus, para que assim nós possamos compreender que os mesmos mistérios, os mesmos poderes, os mesmos milagres que eram operados no tempo de Cristo, eles também podem ser operados hoje, por intermédio do poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo e pelo poder do nome de Jesus Cristo, que o nome em si é um poder, o nome em si é uma autoridade. Constitui por via disto nosso objetivo proceder à edificação mútua da igreja, porque as Escrituras Sagradas, elas são a doutrina que oferece a ortodoxia, que é a reta doutrina, para que a igreja possa, através da cristocentridade, possa se unir em volta daquilo que é a vontade e a vocação da própria igreja. Constitui por via disso nosso alcance o interesse, alcançar ou materializar 4 principais objetivos. O primeiro desses objetivos é o de inculcar na igreja o hábito da meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que lá nós possamos encontrar as respostas para todos os desafios com que a igreja se depara no dia a dia. Estamos a falar mais do que teologia bíblica, estamos a falar da teologia sistemática, que é o esforço não só de compreender a palavra, mas também de se esforçar e desdobrar em como aplicar a palavra no cotidiano da vida cristã. O segundo objetivo é o de instigar ou de promover o hábito da oração contínua. Orar e vigiar dia e noite como uma forma de nós estabelecermos uma comunhão, uma intimidade, de invocarmos o nome de Deus e assim possamos mantermos como um povo unido, um povo devoto, um povo que constantemente está a endereçar os seus oráculos para o Senhor, para que ele, hoje que age como sumo sacerdote, possa receber as orações dos santos. O terceiro objetivo é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, conquanto existe um só Deus, e é por intermédio do Espírito Santo que ele executa a ação missionária da condução da igreja por toda a verdade. E é o Espírito Santo que é o regente do Ministério da Graça, desta época da graça, que hoje ele atua desde o plano da pessoa pessoal, através do batismo com o Espírito Santo, até o plano da igreja. E o quarto e último objetivo é o de unir a igreja, unir o povo a um só Deus, a um só Criador. É através desta união que nós evocamos a oração de intercessão, a oração sacerdotal de Cristo, que antes de se oferecer voluntariamente, ele orou, intercedeu para a união entre Pai e Filho, a união entre Pai e os seus discípulos e a união entre o Pai e aqueles que fossem crer nas palavras dos seus discípulos. Desta forma, vamos dar início ao trabalho de hoje. Hoje nós vamos estudar o tema As 7 Trombetas, e este tema vai ser meditado na base do livro do Apocalipse, os capítulos 8 e capítulo número 9. Isto é, do capítulo 8, verso 1 até o capítulo 9,
versículo número 21. O estudo de hoje vai se desenrolar ou vai estar estruturado em 4 tópicos. O primeiro tópico vai ser a abertura do 7º selo. Na verdade, o 7º selo, que foi seguido de um grande silêncio nos céus por 30 minutos, que não houve uma ação tal como os 6 primeiros selos. Então este 7º selo é a manifestação das 7 trombetas. A segunda parte vai ser sobre as primeiras 4 trombetas. Nessas primeiras 4 trombetas nós temos a destruição parcial, estamos a falar de 1/3 do planeta, do mar, dos rios, bem como dos astros. A 5ª trombeta corresponde à estrela que cai dos céus, e essa estrela foi-lhe concedido o poder para que ela abrisse a porta do abismo de forma a poder atormentar a vida dos homens. A 6ª trombeta corresponde aos 4 anjos que vieram do grande rio Eufrates, e de lá eles também libertaram 4 pragas, para que essas 4 pragas também pudessem agir sobre a humanidade, matando 1/3 da humanidade. Então, é sobre isto que nós vamos discorrer ao longo do estudo do dia de hoje. Antes de entrarmos com detalhe para esse estudo, vamos lembrar-nos o que é que nós estudamos na última sessão. Na última sessão nós estudamos sobre a abertura dos 6 selos. Isto que era o livro do Apocalipse, capítulos número 6 e 7. E sobre a abertura dos selos, nós vimos que, em síntese, a abertura dos selos consubstanciou-se num conjunto de violência, injustiça social e morte, representado, respectivamente, pelos cavalos vermelho, preto e cinzento. E depois desses cavalos que eram anunciados pelos seres viventes. Então, os 4 seres viventes, cada um deles, quando Cristo abria cada selo, os seres viventes agiam. Eles, através de uma voz, diziam: vem. Então, o apóstolo João via a vir cada um desses cavalos. E cada um desses cavalos representava cada um desses 4 tormentos que eu fiz menção. Falamos de violência, falamos de injustiça social e falamos de morte. E depois destes, seguiu-se o 5º selo. E o 5º selo é quando vê-se ali por baixo de um altar um povo ali unido, que este povo eram aqueles que tinham sido mártires por terem testemunhado o nome de Cristo. E eles diziam: até quando? O 6º selo é o que corresponde àquela grande multidão que sequer o apóstolo conseguia quantificar. Por um lado, tinham os 144.000, por outro lado, tinham também outros que ele sequer conseguia quantificar. E estes eram aqueles que ainda naquela altura, esses se arrependeram. E, tendo se arrependido, esses se converteram e foram se ajuntar àqueles outros que antes já haviam sido selados com o batismo pelo Espírito Santo. Porque estes últimos do 6º selo são aqueles que foram selados na testa para que assim fossem marcados e que de forma que nenhum mal pudesse os ocorrer. Então, esse foi o que nós tratamos na última aula. Foi sobre a abertura dos 6 primeiros selos. Então,
É curioso que quando nós hoje queremos estudar sobre as 7 trombetas, a primeira parte do nosso tema fala sobre a abertura do 7º selo. Isto é verdade porque no estudo que nós fizemos anterior sobre os 7 selos, nós só vimos a abertura dos 6 selos. Afinal, o 7º selo é aberto na secção sobre as 7 trombetas. Então nós vamos perceber por que foi assim. Qual é a relação entre o 7º selo e as 7 trombetas? Esta aqui é a grande questão que ressalta ao de cima. Então, é sobre esta parte que nós vamos precisamente iniciar o nosso estudo. Estamos no capítulo 8 do livro do Apocalipse, estamos no versículo número 1, que fala com a abertura do 7º selo, isto é, ao 7º selo. Quem é que abria os selos? Ele com E maiúsculo, significa que quem estava a abrir o 7º selo era Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo foi o cordeiro imolado que o apóstolo João viu, que é que ele foi receber o livro, o livrinho que estava selado com 7 selos. O livro tinha escritas nos 2 lados, que estava laqueado, selado com 7 selos. E ele vê alguém receber, com a aparência de um cordeiro imolado, a receber este selo. Então é Cristo quem recebe o livro e é Cristo quem abre os selos. Abre o livro da vida. E abre selo por selo. Cada selo que ele abrisse era um juízo, era um evento, era um fenômeno. Então nós vimos na aula passada os 6 fenômenos que correspondem à abertura dos 6 primeiros selos. Sucede que ao 7º selo, quando ele abre, neste caso quando Cristo abre o 7º selo, diferentemente dos 6 primeiros selos que quando se abrisse acontecia um evento, nós vimos que eventos foram esses nesta sequência, né? Nós falamos de violência, falamos de injustiça social, falamos de morte, falamos daqueles que testemunharam o nome de Cristo, ou dos mártires, falamos também, por fim, daquela outra multidão que não se poderia quantificar, também daqueles que haveriam de ser selados. Mas quando se abre o 7º selo, diferentemente do que aconteceu nos 6 primeiros selos, observa-se um grande silêncio nos céus. Este silêncio, de acordo com a descrição do apóstolo João, durou cerca de 30 minutos. Um silêncio absoluto após a abertura do 7º selo. O que significa este silêncio na interpretação dos teólogos? Segundo eles, a abertura do 7º selo prefigurava tudo o que ainda estava para vir por intermédio das 7 trombetas. Por isso é que houve aquele silêncio. Não houve um evento que foi iminente, enquanto um fenômeno condenatório é resultado da abertura do 7º selo. Mas sim houve um silêncio absoluto que durou cerca de 30 minutos. Então aquele silêncio absoluto é procedido por uma liturgia. Estamos a falar de uma oração celestial. Nós vamos perceber esta liturgia, este culto, não oração, este culto celestial que ocorreu após aquele silêncio da abertura do 7º selo. O que acontece? Quando abre o 7º selo, há um silêncio total nos céus. De seguida, ele vê 7 anjos em pé, que são aqueles anjos que estavam adstritos ao Senhor. E, de seguida, ele vê cada um destes 7 anjos a ser entregue uma trombeta. Significa que foram entregues 7 trombetas a 7 anjos. O que significa trombeta, meus senhores, minha igreja, meus irmãos? Trombeta tem vários sinais, vários sentidos. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, a trombeta significava, por um lado, uma celebração. Por isso é que uma das festas judaicas era a festa das trombetas. Mas também trombeta significava um conclame,
quando o Senhor queria juntar o seu povo para transmitir uma mensagem muito importante, então havia o toque da trombeta, porque era um toque muito agudo, era um toque que despertava atenção sobre algo importante que estava a acontecer. Mas também tocava essa trombeta quando o povo, antes de ir para uma guerra, para uma expedição, também tocava essa trombeta. Também tocava essa trombeta quando os levitas eram convocados para poderem chamar os primogênitos antes de saírem para uma guerra, a fim de que este pudesse lhes transmitir uma palestra motivacional, lembrando-lhes que aquela guerra é divina, que Deus iria ir adiante deles. Então, como nós vimos, estamos a falar de descrições que constam em Pentateuco, nos livros de Levítico, nos livros de Números, onde lá constam os vários objetivos e cenários pelos quais fazia-se o uso da trombeta. Então, quando se atribui a estes 7 anjos, 7 trombetas, é porque estavam para vir atos muito importantes, é porque estava para acontecer coisas ou fenômenos muito importantes, relevantes. Tal como no Antigo Testamento, esses eram os atos que aconteciam com o toque das trombetas. Neste caso, também estavam para vir atos muito importantes. Depois disso, ainda nesse silêncio, estamos ainda na abertura do 7º selo. Depois disso, já estamos no versículo número 2. Ele vê aparecer um outro anjo. Esse outro anjo, quando aparece, ele trazia um incensário na mão. Um incensário de ouro. E ele depois coloca-se junto a um altar de ouro. E, por conseguinte, ele começa a ofertar incensos. Ele recebe muitos incensos e coloca naquele incensário. Ele começa a mandar a fumaça e aquela fumaça começa a subir para Deus. Aqueles incensários eram as orações dos santos, que são o povo de Deus, a igreja fiel do Senhor, a igreja que viveu na castidade e na esperança, que durante todo aquele tempo esteve a orar, a interceder e a testemunhar a verdade, que estavam a guardar por aquela justiça. Então aparece ali aquele anjo que, pela descrição, é o próprio Cristo, porque na altura, no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote é que oferecia incensos a favor do povo que ficava fora da tenda. Neste caso, é Cristo que aparece como este anjo, com um incensário de ouro, que posiciona-se diante do altar de ouro e que ele recebe muitos incensos e depois coloca diante daquele altar e muito fumo começa a subir para Deus, que representava a oração dos santos. Depois disto acontecer, aquele mesmo anjo, que é o próprio Cristo, ele depois recolhe toda aquela fumaça e, juntamente com aquele incensário, ele lança para a terra aquele incensário. Quando ele lança para a terra aquele incensário, lá na terra começou a ocorrer fenômenos como trovões, relâmpagos e tempestades. Esses 3 fenômenos são aqueles fenômenos que nós vimos na teofania do Sinai, no livro de Êxodo, capítulo número 16, versículo 16 até 19. Quando Moisés desce do Sinai para ir dar a conhecer os juízos do Senhor, os mandamentos, então começou a ver aquela manifestação, aquela teofania do Sinai em forma de trovões, em forma de tempestade, em forma de relâmpagos. Então, é o próprio Cristo que manda o incensário juntamente com aquela fumaça para a terra, como um prenúncio do juízo divino que estava para vir através das trombetas. Porque ainda estamos a falar da abertura do 7º selo, do que aconteceu com a abertura do 7º selo. Estamos no versículo número 6 do capítulo 8 do livro de Apocalipse. Então,
A partir do versículo número 7, começa então uma descrição do que acontece com a abertura com o toque de trombeta por trombeta, de trombeta número 1 até a trombeta número 6. Isto acontece depois de se abrir o sétimo selo, que resultou num grande silêncio, e após esse silêncio, viram um anjo que aparece, não é? Este anjo com um incensário de ouro na mão, a poder oferecer incensos dentro do altar de ouro, e estes incensos eram as orações dos santos. E depois disso, então aquele anjo pega esse incensário e lança-o, joga para a terra, e depois vê-se esses fenômenos: trovões, relâmpagos e tempestades, lembrando a teofania do Sinai. Isto como prenúncio dos juízos divinos que estavam a vir através dos toques das trombetas. Versículo número 7 é quando começa então com os toques das trombetas. Sucede que as 4 primeiras trombetas, elas têm uma característica peculiar. Quando o anjo, porque foram 7 anjos que receberam 7 trombetas, quando o primeiro anjo toca a primeira trombeta, então viu-se chuvas, trovões e chuva de sangue que veio, cai sobre a terra e afeta a vegetação, as plantas e a própria estrutura da terra, devastando 1/3 da terra. Isto é, 1/3 da terra é destruída com o toque da primeira trombeta pelo primeiro anjo. Depois, então, o segundo anjo toca a segunda trombeta. Quando o segundo anjo toca a segunda trombeta, o apóstolo João vê montanha de fogo a descer sobre o mar. Todo o mar, toda a estrutura do mar, toda a massa que corresponde aos mares. Aquela montanha de fogo desce sobre os mares. Ao descer sobre os mares, ela vai atingir 1/3, terça parte dos mares. E ela foi matar também terça parte dos seres que vivem nos mares. De tal forma que a água do mar mudou de coloração, ficou vermelha por causa do sangue. De seguida, toca o terceiro anjo a terceira trombeta. Ao anjo tocar a terceira trombeta, o apóstolo João vê uma estrela que vem dos céus e ela cai nos rios e afetou as águas potáveis como um absinto e tornou as águas amargas, de tal forma que as águas eram impróprias para o consumo humano. E nós sabemos o quão dolorido é um absinto, só para termos uma ideia de quão dano esta estrela que caiu foi causar às próprias águas, de tal forma que 1/3 das águas ficou imprópria para o consumo. Após o terceiro toque da trombeta, toca o quarto anjo a quarta trombeta. Quando este quarto anjo toca a quarta trombeta, ele vê asteroide que vem e destrói o coro celestial. Destrói 1/3 do Sol, destrói 1/3 da Lua e destrói a terça parte das estrelas. Consequentemente, o dia deixou de ter o brilho
e a noite também deixou de ter o brilho da noite através das estrelas. Consequentemente, viveu-se um período de abismo, foi terça parte do corpo celestial que é afetado com o juízo que ocorre com o toque da quarta trombeta. De seguida vem a quinta trombeta, mas antes de vir a quinta trombeta, há um anjo que sobe, o apóstolo João vê um anjo a subir, e esse anjo diz, ai, 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 3 vezes, 3 ais. Esses 3 ais faz-nos lembrar aquilo que seriam as severidades do que ainda estava por vir. Era um prenúncio de que as 3 trombetas que ainda estavam para tocar seriam ainda piores do que aquelas 4 primeiras que já haviam sido tocadas e que tinham causado aquele dano ao homem. Consequentemente, então toca o anjo a quinta trombeta, que é o primeiro ai. Quando o anjo toca a quinta trombeta, então o apóstolo João observa que uma estrela do alto, ela vem e cai na terra. Isso faz nos lembrar Isaías 14:12, que falava da queda de Lúcifer como uma estrela caída. Isso faz nos lembrar também Lucas 10, versículos 12 a 17, onde se fala do grande abismo. O que é o abismo? O abismo é o local onde moram os espíritos imundos. É a habitação de Satã. Aquela estrela que cai e vem aqui para a terra, foi entregue uma chave. O que significa aquela chave? Significa que Deus deu poder, deu autorização, permitiu que o Satã pudesse agir sobre a humanidade. Consequentemente, aquele anjo caído, ele abre a porta do abismo e do abismo sai uma fumaça muito grande. E juntamente com essa fumaça sai uma praga de gafanhotos que sai assim para fora. Essa praga de gafanhotos foi tão severa que eles não tinham autorização para tocar nenhum alimento, nenhuma vegetação. Mas essa praga de gafanhotos teve autorização para atormentar a vida dos homens. Então, aquele tormento que a praga de gafanhotos criou era paralela à picada de escorpião. De tal forma que os homens desejaram morrer pelo tormento que aquela praga de gafanhotos estava a causar. Mas da mesma forma que os homens desejavam morrer, a morte, eles não encontravam a morte porque a morte fugia do povo, fugia das pessoas. As pessoas desejavam, porque era um tormento tão feroz que as pessoas até preferiam morrer. Mas a missão daqueles gafanhotos era atormentar, era castigar. As pessoas desejaram morrer, mas não conseguiam sequer morrer. E ficaram ali a suportar aquele tormento causado por aqueles gafanhotos. Mas aqueles gafanhotos não tinham autoridade sobre o povo que estava selado, que estava separado, que já tinha antes sido batizado com o Espírito Santo. Sobre estes,
a praga de gafanhotos não teve nenhuma ação. Este foi o primeiro ai. Só que vinha mais outros ais, vinha ainda mais o segundo ai. É quando, com o toque da sexta trombeta, então o apóstolo João vê 4 anjos que vêm do rio do grande Eufrates. E aqueles anjos libertam 4 espíritos imundos. E esses espíritos imundos, eles saem e tomaram a forma de cavalo, com a cara de homem. E eles eram em número de 200 milhões. E eles começaram a dizimar pessoas. Esses espíritos imundos traziam tormentos piores do que aqueles que a humanidade vive nos dias de hoje. Então viu-se o quê? Viu-se fumaça, viu-se enxofre. E tudo isso representava armas nucleares. E isso destruiu 1/3 da humanidade. Estamos a falar nos dias de hoje de 3 bilhões de pessoas que foram dizimadas com o toque da sexta trombeta. Tendo havido este registro do toque dessas trombetas, da primeira até a sexta, completa assim o ciclo do toque das 7 trombetas, neste caso 6, que constam dos capítulos 8 e 9, estas 6 trombetas que foram preanunciadas através da abertura do 7º selo, que foi aberta por Jesus Cristo, este que depois, representado por um anjo que levava um incenso de ouro, apresentava incensários junto ao altar do ouro, que era apresentar a oração dos santos a Deus, que aqueles que testemunharam e aguardaram por este momento, puderam de seguida ver as suas petições a serem entregues pelo sumo sacerdote que intercede junto a Deus, de acordo com o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 10. E, desta forma, nós completamos a primeira parte, que é a exposição. Fica agora aberto o momento para a reação em forma de questões, sugestões, comentários, de forma a podermos enriquecer ainda mais esse nosso estudo. Muito obrigado. A paz do Senhor. A paz. Antes de colocar a questão, gostaria de fazer um breve comentário acerca do livro das Revelações, que é o livro do Apocalipse. Recordo-me ter feito essa questão numa das ministrações acerca da razão pela qual torna-se o livro das Revelações menos ministradas na igreja hoje em dia. Então, o coach acho que revelou-nos ou deu-nos entendimento no que concerne o próprio desenvolvimento do livro das Revelações, do que concerne a temática ou as escrituras usadas, ou a linguagem e no seu todo. Por isso que torna o próprio livro do Apocalipse menos ministrada, menos desenvolvida no que concerne a igreja hoje em dia. Então, a minha questão vai de acordo mesmo com essa particularidade, como o crente hoje em dia pode tornar ou simplificar, não acrescentar, mas sim simplificar
o próprio livro, no que concerne ao entendimento para os dias de hoje. Como o crente hoje em dia pode tornar ou simplificar as escrituras do Apocalipse de modo a que possa entender essa temática, esse livro. A segunda questão vai de acordo com podemos considerar o livro do Apocalipse como o livro do futuro, ou já temos acontecimentos lá escritos que já têm vigor nos dias de hoje. A terceira questão vai de acordo com os outros livros, antecipando aquilo que é o livro do Apocalipse. Será que os acontecimentos lá vigorados no livro do Apocalipse já temos como já são antecedidos ou já são anunciados em outros livros, ou especialmente só temos o Apocalipse como o livro das revelações, não contendo uma correlação com os outros livros? Pois encontramos certos livros que desenvolvem a mesma temática. Não há nenhum outro livro com uma relação ao Apocalipse. A paz, irmãos. A paz. Obrigado. Eu também tenho aqui umas duas questões. A primeira é: qual era o peso do sétimo selo para que todos ficassem no silêncio? A seguir, qual é o significado da montanha de fogo que cai no mar e o significado do mar? Estimados irmãos, saudações. Primeiro, agradecer pela palavra, porque se a ela nos chegou hoje, é um aviso para endireitarmos os nossos corações e passarmos a viver segundo as vontades de Deus, para que possamos ser as pessoas que irão beneficiar da graça e da salvação divina. Espero que os irmãos meus, quando receberem esse material, a qualquer sítio que este material for, entendam que realmente esta é a profecia que avizinha-nos e também já estamos a viver, e que é urgente essa mudança de comportamento e de seguir a Deus e aquilo que Ele deixou como mandamentos cá na terra. Gostaria de tecer cá algumas questões para completar este meu entendimento. Há uma frase que eu não a desconheço, tenho certeza que os internautas também podem desconhecer, que é o absinto. Gostaria de saber qual é o significado desta frase e como o seu significado e como é que o seu significado traz uma complementaridade àquilo que é o texto de hoje, o estudo de hoje. De seguida, eu gostaria de eu acho que já questionou o colega o meu irmão, o Sr. Tolo, mas eu gostaria de completar. Eu sei que o coach vai comentar, mas há uma parte que eu gostaria de complementar. Qual é o significado do silêncio que se fez sentir na abertura do sétimo selo? Abertura do sétimo selo hoje
na salvação ou condenação. Do sétimo selo hoje na condenação ou salvação da humanidade. Gostaria de também saber por que este silêncio também é entendido como o tempo em que a humanidade deve se arrepender. Também gostaria de saber por que coube a Cristo receber, coube a Cristo receber e abrir os selos no livro. O que é uma oração dos santos e o que representa esta oração a aqueles que mantiveram mantiveram-se firmes na palavra de Deus. Por que só após o silêncio consumou-se a destruição apocalíptica e a queda do anticristo? Uma questão que gostaria que pedisse a todos para que me ajudassem a formular. Quando os anjos e o Satã desobedecem a Deus, eles são jogados à terra. Eu gostaria de saber se não foram dados o poder de como é que posso dizer? O poder de agir no sentido de destruir ou no sentido de castigar, entre aspas, os seres humanos na época, sendo que só após a queda é que lhe concederam este papel de destruir os que não arrependeram-se a tempo. Os anjos tinham sido expulsos dos céus, não foram concedidos poder para... Quando foi concedido o poder, as chaves, ele abriu a porta e a dado momento as pessoas que não converteram-se passaram a viver um sofrimento. Sim, nós estamos a montar a tua questão. Sim. Né? Portanto, quer dizer que os anjos tenham sido expulsos dos céus, não será que tenham sido concedido poder para castigar, entre aspas, os seres que... o homem, né? Sim, o homem que não arrependeu-se ou que... Entende-se, né? De seguida, gostaria de saber como é que hoje podemos trabalhar o nosso espírito de modo a receber o selo ou a proteção divinal. Para fechar, quais são os primeiros passos que aquele que se arrepender hoje deve tomar rumo ao recebimento do selo celestial? Irmãos, muito obrigado pelas 15 questões que foram aqui colocadas para podermos aprofundar o nosso estudo sobre o tema 2, o tema do estudo da administração 2, que é as 7 trombetas,
com base no livro do Apocalipse, do capítulo 8, verso 1 ao capítulo 9, verso número 21. Iremos de seguida nos ocuparmos de transmitirmos questões, comentários, para podermos encontrar respostas, caminhos, soluções para estas questões que vão contribuir para aprofundarmos nosso conhecimento, compreensão e entendimento sobre a proposta de estudo para o dia de hoje. Então, vou começar por responder estas questões pela mesma sequência pelas quais elas foram apresentadas. E a primeira delas é: como é que o crente pode simplificar o livro do Apocalipse para o seu uso e entendimento nos dias de hoje? O livro do Apocalipse, ele não é um livro que deve ser compreendido fora, isoladamente, de uma forma, digamos que, de uma forma individualizada, a par dos outros livros da Escritura Sagrada. A Bíblia, ela é uma única e ela forma um único sentido. A Bíblia, ela revela-nos, mostra-nos e prova-nos, porque a Bíblia é um livro histórico, é um livro que apresenta factos, fundamentos, evidências que mostram que todas as coisas foram feitas em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então a Bíblia Sagrada mostra-nos Cristo desde Gênesis até Apocalipse. Se no Gênesis mostra a origem e que essa origem foi resultante da vontade da palavra de um Criador, significa que existiu o Criador antes de existir a criação. Por isso é que ele é o Criador não criado. Então, este é o autor da vida. Ele chama tudo a existência. Significa que pela sua palavra, tudo é criado. Consequentemente, também pela sua palavra, tudo vai ser destruído. Isto é, vamos perceber essa questão de criação versus essa questão de destruição. Porque tudo é pela vontade do Senhor. Então, se nós olharmos para o livro do Apocalipse como sendo o livro de revelação, como sendo o livro que descerra, que abre, que mostra tudo aquilo que ficou oculto aos homens, porque o homem, nos dias de hoje, ele vive a fé em Cristo com base numa fé consumada, que é a base da conversão e o batismo. No entanto, a doutrina e a fé nos alimenta na esperança de podermos ver a Cristo. Ver no sentido de vermos com os nossos olhos físicos, numa outra dimensão, numa outra realidade. O livro do Apocalipse nos convida a nós olharmos para essa realidade, que é um destino que toda a nossa humanidade está a caminhar. Então, toda a humanidade está a caminhar para o reencontro com Cristo, porque se Ele nos criou como sendo o autor da vida, então Ele também, depois, há de aparecer por fim. Portanto, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Antes nós existimos, Ele existia, Ele é. Portanto, Ele quando se apresenta como eu sou aquilo que sou, ou eu sou, significa que também no fim, o último é o próprio Cristo. Significa que toda a humanidade ela vai ser reconciliada e vai ser levada a poder estar presente diante de uma tribuna que Cristo vai estar lá como o rei para reinar, para juizar a forma como o homem fez o
uso do tempo que Ele lhe concedeu para esta vida para poder cumprir aquilo que são as suas escrituras. Estamos a olhar para todo o texto bíblico. Consequentemente, o crente, ele usa e entende o livro do Apocalipse hoje no contexto dos outros livros. Porque o livro do Apocalipse, ele não pode ser lido nem compreendido em separado. Aliás, ele tem muitas marcas, muitos sinais que nos relembram, nos religam a outros livros, outras passagens da Escritura Sagrada, conforme essa explicação que eu estava agora a dar de uma forma muito simples, fazendo um rasgo entre a Bíblia enquanto um passado, presente e futuro, enquanto um livro histórico que evidencia fatos, não é? Tem evidências específicas, concretas. Então, o livro do Apocalipse é um livro que nos remete ao regresso de Cristo. Regresso de Cristo que não é anunciado primeiramente no livro do Apocalipse. O regresso de Cristo, que é a segunda vinda de Cristo, é apresentado ao longo das epístolas. Várias epístolas falam do regresso de Cristo. Ele próprio falou do seu regresso, não é? Então, o livro do Apocalipse vem como uma revelação quanto um momento último nesta sequência, esta escatologia, para ali mostrar de uma forma mais detalhada, minuciosa, este evento do regresso de Cristo, que é uma revelação apocalíptica. Mas esta revelação apocalíptica, que é os eventos escatológicos, se nós olharmos para a questão da escatologia, há outros livros da Bíblia Sagrada que falam dos eventos escatológicos dos finais dos tempos, fora do livro do Apocalipse, como por exemplo o livro de Daniel, como por exemplo o livro de Zacarias, como por exemplo o livro de Isaías, não é? São alguns, ou Jeremias, são alguns que tiveram esta descrição dos eventos sobre os finais dos tempos da humanidade. Então nós não podemos ler, compreender ou usar o livro do Apocalipse como um livro que nos remete a um evento futurista, porque esse futuro é hoje. É a forma como nós hoje guiamos a nossa vida, com a forma como hoje nós nos posicionamos em face da verdade, que é a Escritura Sagrada, é a forma como hoje nós confessamos e testemunhamos a nossa fé em Cristo. Então, o livro do Apocalipse é um livro para uso corrente e uso presente hoje, para todos aqueles que, por intermédio da fé que professam, aguardam com esperança o regresso de Cristo, que é iminente. Porque o homem, por vários momentos, questionou quando e como é que Cristo vai voltar. E essa é a resposta que sempre o homem recebeu, primeiro pelo próprio Cristo, depois pelos apóstolos, é que não cabe ao homem questionar, saber. Do mesmo modo que não coube ao homem, porque o homem não existia antes de saber quando é que iria nascer, no livro de Gênesis. Não cabia ao homem sequer, porque o homem ainda não existia, sequer para ele saber que poderia ter uma existência. Então também não cabe ao homem saber quando é que Cristo há de voltar, não é? Não, ultrapassa o entendimento e a vontade do homem, porque essa é a vontade do próprio Deus. É um segredo somente do próprio Deus, é quem sabe. Então, consequentemente, o uso e o tempo pelo qual o livro do Apocalipse remete-nos é do uso corrente, do hoje, para nós vivermos hoje esta esperança. Então, a esperança que o livro do Apocalipse nos remete é uma esperança presente, não é uma esperança futura. Vou explicar. É uma esperança futura, porque é um momento que ninguém sabe, mas é um momento que depende de como nós vivemos, nos posicionamos e nos apresentamos hoje diante do nosso Criador. Porque Ele há de voltar como um ladrão. Essa é a resposta que nós temos. E basta-nos a sua graça para entendermos que Ele há de voltar como um ladrão. E nunca sabemos quando, como é que Ele há de regressar, porque ultrapassa e não cabe ao homem saber. Número 2. Podemos considerar o livro do futuro ou do presente. E até aqui já é um pouco um adiantamento. A primeira resposta que eu trouxe já é uma questão, traz alguns elementos sobre a segunda. Não é um livro do futuro. O Apocalipse é um livro do presente. É um livro que elucida-nos como é que nós
devemos viver e testemunhar a nossa fé hoje. Porque ela remete, como eu dizia, a uma esperança do momento que ninguém sabe como e quando. Então, esse momento depende de como é que nós hoje vamos confessar e testemunhar a nossa fé. Porque através dos marcos, da descrição dos eventos apocalípticos, ali mostra que também lá vai fazer parte daquele evento também todos os crentes que tiverem na altura morrido como mártires ou tiverem testemunhado a Cristo. Também esses participam. Que esses quem são? Somos nós hoje. Somos nós hoje. Então, se nós hoje perseverarmos nessa fé e morrermos a testemunhar e a confessar o nome, nós somos aqueles que aparecem no Apocalipse. Então, o Apocalipse que remete a um futuro desconhecido é um livro do presente, na medida em que tudo depende de como é que nós hoje vivemos começando a nossa fé. E aqueles que no livro do Apocalipse são descritos como aqueles que rejeitaram, que até o último momento não se arrependeram, são aqueles que hoje vivem em desconformidade ou afastados da verdade bíblica. Então, o livro do Apocalipse é um livro do presente. Número 3. Os acontecimentos registrados no livro do Apocalipse ligam-se com outros livros, também já tínhamos dito, ligam-se com vários outros livros. Na verdade, comunicam-se com quase toda a Bíblia. O livro do Apocalipse não pode ser lido, compreendido, interpretado fora do contexto de toda a Bíblia, não é? Toda a Bíblia Sagrada gravita em torno de Cristo. Toda a Bíblia Sagrada fala-nos de Cristo. Fala-nos do seu projeto de redenção. Por que o projeto de redenção? Porque o projeto de redenção é a missão que Cristo veio e cumpriu, que é nos reunificar, nos pacificar com Deus. Deus este que é o Criador, o autor da vida. Então, há uma ligação muito forte e direta entre o livro do Apocalipse e os outros livros. Talvez ligar o ar-condicionado. Acho que o calor aqui pode estar a causar cansaço naturalmente. Número 4. Qual era o peso do sétimo selo para que todos ficassem em silêncio? A palavra é peso, né? Qual era o peso do sétimo selo para que todos ficassem em silêncio? Os selos eram sinais de que aquele livro estava trancado e que, pela forma como aquele livro estava escriturado nos dois lados e trancado a 7 selos, que significa que 7 que é o sinal de perfeição, e quando nós dizemos selado a 7 selos, significa que era um tranco, era uma chave que somente uma única pessoa poderia abrir. Não existiria uma outra pessoa que poderia abrir. Por essa razão é que quando o apóstolo João vê aquele livrinho na mão, estendido, e chamam alguém para receber o livro, ele fica preocupado porque não vê ninguém a mover-se em direção àquele livro. Ele começa a chorar copiosamente. E quando chora, um dos anciãos dirige-se para ele, acalma-o, diga-lhe que não, há de vir alguém, há um só, que tem o mérito de receber esse livro. E ele vê com efeito Cristo, portanto vê alguém com o aspecto de um cordeiro imolado a ir e a receber esse mesmo livro. Então o que isso significa? Cristo, quando ele começa a abrir selo por selo, cada selo que ele abria resultava num fenômeno específico. E nós vimos que os 6 primeiros selos representavam
violência, injustiça social, morte. O quinto selo representava aqueles que morreram como mártires e o sexto selo representava uma grande multidão daqueles que também aguardavam o selo na testa, que é a marca de Cristo. E o sétimo selo? O sétimo selo também é Cristo que abre o sétimo selo, porque Ele é que é o autor da vida. E Ele, quando abre o sétimo selo, que era o último destes selos, diferentemente dos primeiros 6, que com a sua abertura acontecia um fenômeno, aconteceu algo diferente, que foi um grande silêncio nos céus. O que significa aquele silêncio nos céus? É porque aquilo estava a aumentar o quê? Estava a aumentar ainda mais a dúvida, o mistério que estava por detrás do sétimo selo, que era o último selo. Estava a aumentar ainda mais o suspense, estava a alargar ou elevar a metáfora e a incerteza, que era a abertura do sétimo selo, que somente poderia ser aberto pelo próprio Cristo, que Ele estava a abrir selo por selo. Este silêncio era, afinal, uma indicação de castigos mais severos que estavam ainda por vir, que representavam as trombetas. Por essa razão é que o silêncio depois é traduzido através de 7 anjos que aparecem, põem-se de pé e cada um dos anjos recebe uma trombeta. Ao todo foram 7 trombetas que foram entregues a 7 anjos. E como nós sabemos, a trombeta era um pré-anúncio de algo muito importante, ou grave, ou uma celebração que estaria a acontecer. E tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. Aconteceu guerras, destruição, eventos importantes, alegria. Tudo isso aconteceu com o toque das 7 trombetas. Então, este silêncio era por causa desse suspense que significariam as 7 trombetas que representavam todos os significados do Antigo Testamento nos livros de Pentateuco. Então, este aqui era o peso do sétimo selo, que é aquele selo que somente poderia ser aberto por intermédio de Cristo. Número 5. Qual é o significado da montanha de fogo que cai no mar e o significado do mar? Nós estamos aqui a falar, quando olhamos para as 7 trombetas, estamos a ver aquilo que eram os castigos divinos, os juízos divinos. E a segunda trombeta, que representou uma montanha de fogo que desce sobre o mar e lá destrói uma terça parte de todo o mar, ferindo igualmente todos os seres que vivem no mar, de tal forma que o mar mudou de coloração e assumiu uma cor vermelha. Isso representa a destruição do próprio mar. Portanto, isto era os momentos e as formas pela qual se consuma a destruição de toda a criação, que o próprio Deus é quem, pela sua palavra, chamou à existência. Então, a montanha de fogo era tão somente a força do poder da palavra de Deus que veio para destruir o mar, e o mar representa precisamente os mares que estão à volta da terra, que também é parte da criação de Deus. É um significado literal, neste caso, é um significado direto, não é um significado simbólico. Número 6. Qual é o significado do absinto? E como é que ele explica o estudo de hoje? O absinto é uma dor muito horrível que afeta o corpo,
causado por uma patologia humana. E o absinto, ele causa uma dor insuportável, os absintos. Então, esta prefiguração do absinto como sendo aquela estrela que cai dos céus e que essa estrela caída dos céus, ela então afeta ou cai sobre os rios, as nascentes e toda a água potável. Isto representava a contaminação, porque a água potável é a água que é do consumo humano, e a água é o bem mais precioso, um dos bens mais preciosos para a vida humana. Por quê? A água alimenta os animais, alimenta as plantas, alimenta o próprio homem. Então, o absinto representa o estado de amargura e de poluição que a água para consumo humano adquiriu por força daquela estrela que cai e que fere a terça parte das nascentes e dos rios. Então, esta amargura que representa a água que fica imprópria para o consumo, que representa ou que é representado pelo absinto. Número 7. Qual é o significado do silêncio na abertura do sétimo selo, na condenação ou salvação da humanidade? O silêncio, por um lado, representa um momento, um interlúdio em que Cristo dá mais uma oportunidade para a humanidade se arrepender. Este silêncio, nos dias de hoje, representa o momento que o crente tem de poder ser convertido o seu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de nos exortar, de nos edificar e de nos instruir para a justiça. Mas o nosso coração, ela é convertida por intermédio do Espírito Santo. Então, o silêncio representa aquele momento em que você recebe a palavra e depois precisa de um tempo para, em silêncio, refletir e permitir que aquela palavra possa descer, entrar, converter e adentrar até as nossas entranhas para converter o que é o nosso espírito. Porque você recebe a palavra através dos seus órgãos externos, exteriores, através da sua consciência que percebe a palavra. E depois a sua palavra ela é convertida em imagens que ela vai convencendo o teu subconsciente. Depois aquela palavra vai descendo como um alimento que começa a adentrar até as tuas entranhas e começa a converter o teu espírito. Então este é o significado deste silêncio que se observou com a abertura do sétimo selo. Na verdade, este sétimo selo e aquele silêncio, nós depois vimos que foi desenvolvido através da atuação daqueles anjos. Os primeiros 7 anjos que receberam trombetas e depois aquele outro anjo que aparece com o incensário de ouro, que era o próprio Cristo, que depois ele começa a oferecer como incenso em jeito de fumaça, interceder junto ao Pai, que era a oração dos santos. Então, isto é o significado do silêncio para a humanidade nos dias de hoje. Número 8. Por que esse silêncio é entendido como o tempo que a humanidade deve se arrepender? É precisamente porque a humanidade precisa também, o homem precisa de, através do seu livre-arbítrio, da mesma forma que o homem se rebelia contra Deus por intermédio do seu livre-arbítrio. Então, também a sua mente, ela precisa de ser
é purificada e somente o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, é que é apta para purificar não somente o nosso corpo, mas também a nossa consciência, de forma que nós possamos nos converter de verdade, que é um arrependimento de Deus. Esse arrependimento é a ação do Espírito Santo sobre nós, não a ação do homem ou a ação da palavra isoladamente, mas é um processo que se desencadeia para que este silêncio possa ser entendido como o tempo que a humanidade precisa para se arrepender. Vale dizer ou salientar que com o sexto toque da sexta trombeta, ainda que aqueles 4 anjos que vieram do rio Eufrates trouxeram castigos piores para a humanidade, não é? Eles abriram quatro qualidades do abismo, né? Do mundo satânico, e vieram como 4 pestes que vinham somente para matar. Eram as matanças que eles destruíram 1/3 da humanidade nos dias de hoje, equivalente a 3 milhões de pessoas. Mas ainda assim, o homem não se arrependeu. Ainda assim, houve alguns que não se arrependeram. O que significa isso? Isso é já ação do orgulho. O que é o orgulho? É o coração. Então, esse silêncio que é o tempo que o homem precisa, porque ainda que a palavra entre do ouvido, até ela atingir o coração, é um caminho que ela leva para que a pessoa deixe cair muita coisa, como orgulho, preconceito, o julgamento do homem, sabes, quem está a falar é o fulano. Quer dizer, o homem não pode buscar adorar, compreender a palavra que vem do outro homem, se nós não podemos compreender que a palavra é uma inspiração que Deus coloca no outro homem como um canal usado para que a palavra chegue até nós. E de forma nós já percebemos essa palavra e permitir que essa palavra possa descer e converter o nosso coração. É o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo que ocorre. Então, esse é o motivo pelo qual a humanidade precisa se arrepender. E nós vemos que até mesmo com a abertura do toque da sexta trombeta, também ainda assim há pessoas que não se arrependeram. Número 9. Por que cabe a Cristo, por que coube a Cristo receber e abrir os selos no livrinho? Coube somente a Cristo receber o livrinho e abrir os 7 selos desse mesmo livrinho, porque Cristo é aquele que adquiriu os direitos sobre a humanidade, que pagou a fatura da nossa condenação. Por quê? Porque antes nós estávamos ignorantes, estávamos afastados de Deus, estávamos destituídos da sua presença. E Cristo então veio como sacrifício do próprio Deus, porque os outros homens, vamos lá, aqueles que vieram para pregar o verdadeiro evangelho, são os profetas, foram rejeitados, foram insultados, foram perseguidos, foram mortos, até que a religião de então fosse distorcida. E no sendo distorcida esta religião, então Deus envia o seu último recurso. Mas antes de Deus enviar o seu último recurso, que era um mistério para o conhecimento da humanidade, Deus propiciou, criou um ambiente propício para a vinda de Cristo. Se nós formos olhar, existiam 3 principais povos naquela altura. Estamos a falar de um período de 400 anos antes da vinda de Cristo. Existiam 3 principais povos que dominavam naquela altura. Existiam os judeus, existiam os romanos, existiam os gregos. Os judeus tiveram um papel religioso. Os romanos tiveram um papel político, que naquela altura tinham o domínio sobre a religião, sobre a política, sobre a cultura. Então, aquilo foi as condições que Deus criou como preparação para a vinda do Messias. O que acontece a nível religioso? Os judeus
esses tinham ou professavam uma religião mais pura, porque eles defendiam e viviam o monoteísmo. É resultado da aliança mosaica, que esta aliança mosaica, que é a aliança que Moisés recebe em forma de estábulos no Sinai, que era o resultado da aliança abraâmica. Então era a linhagem, os judeus. Então este era o contexto, esta era a religião que era mais pura e era dali que haveria de advir Cristo. Em segundo aspecto, olhamos para o segundo povo que teve um grande protagonismo para a vinda de Cristo, é o caso dos romanos. Os romanos, esses dominavam a política naquela altura. Então, eles tinham o grande Império Romano, a grande Roma enquanto a capital, e o Império Romano que era a ramificação do domínio romano por todo o mundo. Então, existia ali um domínio político, e por intermédio desse domínio político, eles instalavam várias colônias, por assim dizer. Eles estavam a expandir o seu domínio político a nível do mundo, da região. Como? Construindo vias, estradas, pontes, que permitia a ligação e a comunicação entre os diversos povos. Então, isso eram as condições que estavam a ser preparadas para a difusão do Evangelho, porque Cristo vem para trazer o Evangelho. Se nós olharmos do ponto de vista dos judeus que acreditavam no monoteísmo, esses esperavam, aguardavam a vinda do Messias. Então, é um contexto religioso marcado pela fé e pela religião dos judeus que propiciou a vinda de Cristo. Então, esses trouxeram um ambiente ou contexto religioso que explicou ou que criou as condições para a vinda de Cristo. Do ponto de vista dos romanos, que tinham o domínio político, esses, por causa da sua expansão territorial, do seu domínio, eles começaram a criar condições em termos de infraestruturas para que pudesse fazer esta ligação, este transporte de pessoas, de bens. Então, aquilo tudo foi importante para que o Evangelho pudesse se expandir, porque reparem que quando Cristo vem, prega o Evangelho, quando ele morre e ascende, ele depois deixa a comissão para os seus discípulos, dizendo: ide pregar o Evangelho por todas as nações, desde Jerusalém a Judeia, Samaria até Roma. Como é que haveriam de chegar até lá se não existisse esta condição em termos de ambiente político, que era por força do povo romano? E por fim tinha o povo grego. Esses traziam o contexto cultural. Naquela altura, o grego e o latim eram as línguas mais disseminadas, mais faladas, que até o povo ou o governo romano tinha adotado. Consequentemente, isso foi muito importante para a difusão do Evangelho. Por esse motivo é que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Era o contexto cultural. Então, essas foram as premissas que Deus criou para a vinda de Cristo. Por essa razão é que coube a Cristo receber e abrir os selos. Por quê? Porque Cristo veio precisamente como um mistério de Deus para cumprir uma missão, que era uma missão dele ser a porta de entrada para a pregação do Evangelho, porque depois, quando morre, ele levanta os seus apóstolos, eles são batizados com o Espírito Santo, eles adquirem esse poder e eles então começam a se encarregar de difundir o Evangelho em função daquelas condições que antes tinham sido criadas para que Cristo viesse no momento próprio, específico e reservado por Deus para que aquilo ocorresse. Podiam os povos perguntar na altura quando é que haveria de vir esse Messias. Também não se sabia quando é que haveria de vir esse Messias. Até porque os judeus somente sabiam e guardavam essa esperança de que há de vir o judeu, há de vir o Messias. Mas eles, quando o próprio Messias chega, eles não souberam reconhecer a vinda do Messias. Então também é a mesma pergunta que nós podemos nos colocar. Quando é que há de ser o evento do Apocalipse? Somente nós devemos crer que, pelo menos, da mesma forma que os judeus criam que haveria de vir o Messias, também essa promessa está escrita na palavra que há de vir Cristo. É a mesma fé que temos que guardar para que quando Ele venha nós não sejamos pegos de surpresa, nós saibamos reconhecer que este é o momento pelo qual Ele regressa, que já é uma esperança, que
que está lá escrita e que nós que defendemos, usamos essa mesma fé, não podemos duvidar, porque a dúvida é que vai nos fazer, quando Ele regressar, nós estejamos selados. Número 10. O que é uma oração dos santos? O que representa aqueles que mantiveram fiéis? Então, a oração dos santos é a oração dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, a oração dos santos são aqueles que buscam ter uma comunhão com Deus e que praticam a verdade emanada nas Escrituras Sagradas. Consequentemente, esses, quando vivem segundo o padrão único que é a cristocentridade assente nas Escrituras Sagradas, então a sua oração é uma oração que busca por bênçãos espirituais em zonas celestiais em Cristo, porque é uma oração que é sobre Cristo e tudo é sobre Cristo. Então essa é a oração dos santos, é a oração que agrada a Deus. Por essa razão é que é esta oração dos santos que foi ofertada como incensário por Cristo, porque Cristo hoje é o sumo sacerdote. Todos aqueles que oram em nome de Cristo e que agem pelo seu nome, esses são os santos que são aqui mencionados, porque eles intercedem para Cristo e creem que Cristo é o sumo sacerdote. E assim, essas orações são por Ele entregues, receitas acolhidas, para que Ele, por sua vez, possa interceder junto ao Pai. Porque Ele disse que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, a oração dos santos são aqueles que oram em nome de Cristo. São aqueles que buscam conhecer a sua verdade e que se prostram diante do trono da graça. Número 11. Por que só após o silêncio consumou-se a destruição apocalíptica e a queda do anticristo? Por quê? Porque após o silêncio é quando se inicia com o toque das trombetas. Como nós vimos, o toque das trombetas era um pré-anúncio daquilo que seriam como é que nós dizemos aquilo? Aquilo que seriam... o que acontece é que após o silêncio ocorreu uma liturgia, ocorreu um culto celestial. Não é um culto celestial. E aquele culto celestial foi um culto em que participaram quem? Cristo, participaram também todos os santos. E depois daquele culto, em que Cristo, naquele culto, Ele entrega as intercessões, as orações dos santos, Ele entrega como incenso para o Pai, aquilo sobe como uma fumaça. Então depois Ele de seguida pega aquele incenso e atira para a terra. E ali termina o período do silêncio, que era a abertura do sétimo selo. De seguida, quando começam os anjos que receberam as trombetas a tocarem uma após outra. Então, é este motivo pelo qual a destruição apocalíptica e a queda do anticristo inicia após o silêncio. Número 12. Os anjos que tinham sido expulsos dos céus não foram concedidos poder para castigar o homem? É uma questão. Os anjos que foram expulsos dos céus foram concedidos poder para castigar o homem. Isto ocorre precisamente na forma como o apóstolo Pedro explica-nos sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa fé. Quando ele se refere sobre os perigos e os riscos dos falsos profetas. Ele lembra-nos primeiro do que aconteceu no passado. Lembrar-nos que Deus não poupou os anjos caídos. Da mesma forma que Deus também não poupou a humanidade no tempo de Noé. Da mesma forma que Deus também não poupou a humanidade no tempo de Ló. Deus foi, pela sua justiça, Ele castigou aqueles que se rebelaram, quer os anjos caídos, quer a humanidade no tempo de Noé, que somente foram salvos Noé mais 8 pessoas, que eram membros da sua família, tal como também Deus não poupou a humanidade no tempo de Ló, que somente salva Ló e a sua família.
Então, o que acontece é que todos os anjos que igualmente foram expulsos dos céus, eles, por terem sido expulsos dos céus, eles descem com poder, tal como nós vimos hoje no estudo do Apocalipse. Com o quinta trombeta, aquela estrela desce e entrega uma chave para ele abrir o abismo. Então, é um poder que Deus deu ao anjo, porque até os anjos, eles não agem sem autorização do próprio Deus. Isto é, nem Satã age sem autorização do próprio Deus. Podemos ver isso no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Então, este é o motivo pelo qual os anjos adquirem poder para castigar o homem. Número 13. Mas como nós vimos, castiga o homem aqueles que não foram selados, como nós vimos com o toque da quinta trombeta. Portanto, eles castigam. Não tinham poder para matar, tinham poder para atormentar, não é? Infernizar. De tal forma que até os homens tanto sofreram que até preferiam morrer, mas eles procuravam a morte, mas a morte lhes escapava, lhes fugia, porque o objetivo daquele anjo, daquele tormento, era somente criar esse castigo ao homem. Número 13. Como é que hoje podemos trabalhar o nosso espírito para receber o selo? Então, o nosso espírito, para ele receber o selo, ele tem que estar submetido à vontade de Deus. O que é submeter o nosso espírito à vontade de Deus? É nós renunciarmos à nossa vontade, é nós morrermos para podermos viver. A palavra de Deus diz que somente vive aquele que aceita morrer ou aquele que deixa-se morrer. Que morte é essa? Que vida é essa? A morte que se refere é a morte da carne, do desejo da carne. É a vida que se refere, é a vida eterna, que é uma vida em espírito. É permitir com que se adquira esta paternidade de forma que nós possamos adquirir um espírito vivificante. E a morte é nós rejeitarmos a vontade da nossa carne. Conforme a palavra do Senhor diz, nega a si próprio, carrega a sua cruz e siga-me. Então, quando a pessoa nega a si próprio, a pessoa está a renunciar à sua velha criatura. Está a renunciar o seu estado de pecado e de viver afastado de Deus e de viver fora dos planos de Deus. Então, negar a si próprio é aceitar a cruz. Quando você nega a si, está a aceitar a Cristo. Então, por isso diz, tem que morrer para viver. Então, você nega a si, está a aceitar a Cristo. Você morre a sua carne, está a nascer em espírito. Então, hoje podemos trabalhar o nosso espírito para receber o selo. Quando nós negamos a nós próprios, que é o arrependimento, quando nós carregamos a nossa cruz e começar a confessar a Cristo, isso é carregar a sua cruz e seguir, é ser imitador, ter os mesmos pensamentos, ter os mesmos sentimentos que Cristo. Número 15. Quais são os primeiros passos para aqueles que se arrependem de forma a receber o batismo pelo Espírito Santo? Há uma distinção, temos estado a dizer, entre o batismo pelo Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo. O batismo pelo Espírito Santo é o batismo que é operado pelo homem. É o batismo que é operado pelo homem. E o batismo com o Espírito Santo é um batismo sobrenatural, em que o batismo aqui é feito pelo próprio Cristo. Então, lembrem-se vocês, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele volta para ali para Samaria, ele encontra 12 discípulos. Ele pergunta, vocês já foram batizados pelo Espírito Santo? Eles disseram, nós nem nunca ouvimos falar sobre isso, nós só fomos batizados pelas águas. Portanto, eles ainda não conheciam a promessa. Então, é ali o apóstolo Paulo que os batiza com o Espírito Santo. Isto é, o batismo com o Espírito Santo sendo um ato sobrenatural, é um batismo que é operado
pelo próprio Cristo, para aqueles que conhecem a promessa. Você não pode ser batizado com o Espírito Santo quando não conhecer a promessa, não conhecer as Escrituras nos dias de hoje, e não ser convertido nessa dimensão que primeiro passa pela conversão, que é um batismo pelas águas, que é uma renúncia, que é uma conversão, que é negar a si próprio. Então, quando a pessoa nega a si próprio, depois a pessoa começa a andar numa nova vida. Andar numa nova vida é começar a testemunhar a Cristo, passar por renúncias, provações, tribulações, tentações, e a pessoa vai vencendo provação por provação, tentação por tentação, tribulação por tribulação. E isto é necessário, a pessoa tem que vencer isso através da palavra. Então, significa que a pessoa está a se afirmar na fé, está a adquirir consistência, firmeza na fé. Então, é preciso a pessoa ter uma jornada, ter uma experiência pessoal. Então, através dessa experiência pessoal, deste crescimento na fé, desta maturidade, então é quando o próprio Espírito Santo, quando o próprio Cristo batiza a pessoa com o Espírito Santo. Quando nós perguntamos quais são os primeiros passos para aquele que se arrepende, estamos a supor que, vamos dizer, aquele que é convertido, é batizado pelas águas, para ele receber o batismo com o Espírito Santo. Então, neste caso, é a pessoa se firmar, é a pessoa ter uma jornada, ter uma experiência, assumir sem murmurar provações severas, tentações, também resistir e vencer pela palavra de Deus, e tribulações, também sem murmurar, vencer e superar pela palavra de Deus. Quando a pessoa consegue isso, então é o próprio Cristo quem aprova a pessoa, já não é um homem. É uma questão do próprio Cristo que aprova o homem, porque a pessoa mostrou que está firme em Cristo, não é? A pessoa adquire essa autonomia espiritual que é o Espírito Santo, e a partir daí então a pessoa já pode também agir como um discípulo de Cristo e pode também converter outras pessoas. Número 15. Se Deus é pai dos crentes, será que Satã é pai dos que não creem? O que acontece? Deus é criador de toda a humanidade. Por essa razão é que até o próprio Satã, ele também, para agir sobre o homem, tem que lhe ser dado autorização, tal como nós vimos quando aconteceu com Jó. Satã, quando aparece lá na Assembleia Celestial, ele, como é o pai da mentira, ele foi lá para pôr Deus contra Jó, dizendo que Jó era um falso convertido, que Jó não era crente, que Jó assim era porque Jó era um homem que tinha uma boa vida. Então, havia necessidade de Deus intervir, havia. Deus permitiu. E se ele permitiu, o que Jó viveu? Jó não viveu tentações, Jó viveu provações, Jó viveu tribulações. Jó tinha que ser batizado pelo fogo. Então, Jó, ele tinha uma fé que agradava a Deus? Tinha. Jó era batizado pelas águas? Era. Até porque Jó, como se diz, Jó era um sacerdote, oferecia holocaustos. Entretanto, existia a questão do Evangelho da Graça. E os próprios filhos de Jó, esses pecavam diante de Deus dia a dia. Por isso é que Jó era obrigado a oferecer holocaustos para os filhos, pelos próprios filhos. Então, é daí que Satã, Jó tinha uma brecha que era esta. Satã então instiga a pôr Deus contra Jó, por causa desta brecha que Jó tinha. Estão a perceber? É isso que nós podemos dizer, que Deus é pai dos crentes. Será Satã pai dos que não creem? Satã não é pai de ninguém. Mas, o que acontece aqui? Ou a pessoa serve a Deus, ou
não serve a Deus. Quem é filho da luz anda segundo os preceitos da luz de Deus. Quem não é filho da luz é filho das trevas. Se é filho das trevas, serve a Satã. Quem não serve a Deus, serve a Satã. Consequentemente, Deus, Ele é criador de todos. Deus é pai de todos. Mas sobre uma questão de paternidade divina, nós nos tornamos filhos do reino, cidadãos do reino. Não é somente cidadão do reino aquele que é filho da luz. Deixa de ser cidadão do reino aquele que não é filho da luz. Não sendo filho da luz, não é um cidadão do reino, não é filho da luz, consequentemente é filho das trevas, consequentemente serve a Satã. Então, este que é o entendimento que nós temos sobre a questão da paternidade. Paternidade, Deus é pai de todos, é criador de todos. Deus tem como nós adquirimos como filiação divina quando andamos na luz, nos tornamos filhos da luz. E rejeitamos a filiação divina quando rejeitamos a luz, nos tornamos filhos das trevas. Estaremos então sob o domínio de Satã, que é aquele que foi lhe dado poder, autoridade para poder agir sobre aqueles que rejeitam a luz. Tendo chegado até este ponto, queremos agradecer a vossa presença, pontualidade e interesse. Deixem ficar os vossos comentários, partilhem este material junto às vossas comunidades, rede de contatos, familiares, para que a nossa comunidade possa crescer. Encontre este material junto aos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.